Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabemos que há várias controvérsias sobre a existência da cidade de Atlântida, uma vez que sua localização ainda é um mistério até os dias de hoje. A primeira referência sobre Atlântida é feita por Platão, filósofo ateniense que viveu no século IV a.C. Podemos comprovar isso em sua obra Timeu e Crítias ou Atlântida. Seus textos contam que os deuses dividiram as terras do planeta entre si. Poseidon, o deus dos mares, ficou com a ilha de Atlântida. Em uma montanha no centro da ilha vivia Klein, uma jovem mortal por quem Poseidon se apaixonou. Para proteger a sua amada, ele isolou a montanha, rodeando-a com água, terra, fossos e muros. Da união de Poseidon e Klein nasceram 10 filhos homens, em 5 pares de gêmeos. Então dividiu a ilha em 10 partes, uma para cada um dos filhos. Mas o que poucas pessoas sabem é que o conteúdo e informações contidas em sua obra vieram dos antigos egípcios, uma vez que falam sobre a existência de um lugar no deserto do Saara, na África, que, como sabemos, é tida como o berço da humanidade. Seu nome é conhecido como estrutura de Richat ou olho do Saara. Nitidamente, podemos comprovar a existência do local por imagens de satélite. Segundo historiadores e o próprio Platão, o lugar dá indícios de que ali poderia ter existido a tão enigmática Atlântida. Contudo, você deve saber que, de acordo com acadêmicos e estudiosos, a existência da cidade é considerada uma lenda, um mito ou simplesmente uma ficção. Embora outras cidades, como Troia, que antes era considerada um mito ou uma lenda, por volta de 1800 foi encontrada na Turquia. O mesmo aconteceu com Angkor, antes considerada mera ficção, foi encontrada no Camboja. Enfim, não devemos descartar que a cidade de Atlântida tenha existido de fato, já que existem registros que trazem à tona informações sobre a lendária e enigmática cidade. A ilha onde possivelmente a cidade ficava localizada, segundo Platão, era maior que a Líbia e a Ásia juntas, pelo menos do que se conhecia desses territórios na época. Uma terra muito rica, continha grandes quantidades de oricalco, uma espécie de liga de metal muito valiosa. Lá viviam muitos animais domésticos e selvagens, e a terra proporcionava grandes quantidades de frutos. Os reis tinham todo o poder sobre seu reino e faziam a maioria das leis, podendo castigar e condenar à morte a quem quisesse. Contudo, o poder de um rei sobre outro era ditado pelos decretos de Poseidon. Uma inscrição gravada pelos primeiros reis sobre uma coluna de oricalco que se encontrava no templo em honra a Poseidon, no centro da ilha, ordenava que eles se reunissem periodicamente a cada 5 ou 6 anos, que era quando aconteciam seus julgamentos. A cerimônia tinha início com ritos táureos. Os reis ficavam sozinhos no recinto sagrado de Poseidon, onde eram soltos vários touros. Eles tinham de capturar e degolar os animais. Jogavam partes deles no fogo, enquanto juravam respeitar as leis sagradas. Ao anoitecer, vestidos com belas túnicas, sentavam-se para serem julgados um pelos outros. Esses reis permaneceram durante muitas gerações ligados às leis divinas e, como conta Crítias, mantinham o seu senso de justiça. Com o decorrer do tempo, abandonaram o princípio divino e passaram a ser dominados por humanos, tornando-se ávidos de poder. Foi então que começou a decadência. Zeus, o deus do Olimpo, decidiu tomar providências e promoveu uma reunião com todos os deuses. Nesse ponto, Platão interrompe a narrativa. Entretanto, retomando com Timeu, é possível saber como Platão imaginou o fim da ilha. Durante um dia e uma noite horríveis, todo o seu exército foi tragado em um golpe pela terra, e ainda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Aqui temos uma clara referência aos escritos que contam sobre o final de Atlântida, que muito possivelmente foi submersa por maremotos e tsunamis. Junito de Souza Brandão, um dos maiores especialistas brasileiros em mitologia, que estuda há mais de 40 anos, autor do livro Mitologia Grega, não acredita na existência de Atlântida. Para ele, o interesse pela história de Platão atravessa milênios, porque é inerente ao ser humano buscar um modelo de paraíso, e a Atlântida realmente existe submersa dentro de cada um que a busca. Para afirmar sua tese, Brandão aponta o recurso usado por Platão de localizar a história em um tempo bastante remoto.
Em sua obra Timeu, Critias conta que o filósofo tomou conhecimento da Atlântida pelo governador ateniense Solon, seu ancestral de 6 gerações, que viajou até o Egito em busca desse conhecimento. Contudo, ele conheceu o templo da deusa Nut e lá aprendeu com o sumo sacerdote, que traduziu os hieróglifos escritos nas paredes do templo, descrevendo que o Egito, na verdade, era uma antiga colônia do Império Atlante. Vale a pena ressaltar que o templo da deusa Nut foi destruído e o que resta são apenas os planaltos inundados e pântanos do rio Nilo. Mas, graças a Solon, que deixou registrado tudo o que aprendeu, o conhecimento sobre o fato foi guardado pela família por 6 gerações, até chegar a Platão. Várias são as hipóteses que buscam explicar a real localização da Atlântida e muitas delas a colocam na região do Mediterrâneo. Deve-se levar em conta que os mitos gregos, de onde vêm as lendas atlânticas, foram criados por pessoas vivendo em territórios que mantinham contato muito estreito com a Creta minoica, autêntica superpotência política e econômica da antiguidade. Localizada no mar do Mediterrâneo, Creta era uma ilha muito rica e muito sofisticada, contendo palácios de vários pisos. Também vale mencionar que os cretenses celebravam festas táureas. Como se pode ver, são várias as analogias entre Creta e Atlântida. Mas há ainda outros fatos que também são relacionados com a Ilha Fantástica. Trata-se da enorme explosão do vulcão na ilha de Thera, no Mar Egeu, ocorrida provavelmente no século XVI a.C. Tudo o que restou do vulcão e sua cratera foi um círculo de ilhas que os italianos chamam de Santorini e os gregos chamam de Thera. Em 1967, o arqueólogo grego Sparindo Dominatus descobriu os restos de uma cidade cretense da Idade do Bronze em uma dessas ilhas. A população provavelmente abandonou a ilha quando os primeiros tremores de terra anunciaram a erupção, e essa fuga teria dado origem à lenda da Atlântida. A hipótese da erupção do vulcão é reforçada pela leitura de textos bíblicos. Para alguns pesquisadores, muitos dos fenômenos que a Bíblia narra, como o escurecimento do céu sobre o Egito e a separação das águas do Mar Vermelho, foram consequências da explosão em Santorini. Ainda dentro da linha de pesquisas que situa a Atlântida na região do Mediterrâneo, existe outra hipótese para localizar o Reino Perdido. Ele poderia estar situado na pequena ilha de Paros, em frente ao delta do Nilo, que na Idade do Bronze possuía um grande porto. Paros estava na área de influência política e econômica dos cretenses. Seu porto era dotado de uma bacia interior e outra exterior. Hoje, essas impressionantes construções portuárias estão submersas nas águas, talvez devido a um terremoto submarino. Mas, por outro lado, o gigante Atlas dos mitos anteriores a Platão habitava na cadeia montanhosa que se encontra no norte da África, que recebe precisamente o seu nome. Eles indicam que, antigamente, ali havia uma cadeia de ilhas, das quais restaram Djerba e Querquena. A história de Platão também menciona Heródoto, historiador conhecido por ter documentado a guerra entre a Grécia e a Pérsia. Vale a pena lembrar que uma das maiores façanhas de Heródoto foi criar o mapa mais preciso para sua época, onde a palavra Atlântida é citada, posicionada ao noroeste da África. Portanto, é para essa região que converge grande parte dos pesquisadores que buscam a ilha submersa. Localizado a 108 quilômetros da costa noroeste da África, os arqueólogos encontraram restos de antigas tumbas gigantes. Uma das hipóteses que permeia a teoria da Atlântida é que seus habitantes seriam muito altos. Porém, pesquisas antropológicas revelam que os antigos habitantes das Canárias vinham das costas africanas e teriam trazido consigo uma cultura rudimentar do período neolítico. Outro dado revelador é que, à exceção das Canárias e dos demais picos mencionados, toda a Cordilheira Atlântica tem estado submersa por pelo menos 60 milhões de anos. A história do homem como grupo específico, desligado das diferentes raças de hominídeos, abrange meros 600 mil anos. O patamar submerso de Dogger Bank, no Mar do Norte, seria outra das possíveis coordenadas. Em outros tempos, ele não esteve coberto pelas águas e, o mais importante, era completamente habitado. Porém, os restos de ossos e utensílios recolhidos mostram que o desastre que ocasionou seu afundamento aconteceu no período paleolítico, há aproximadamente 500 mil anos.
Os sobreviventes, dotados de uma tecnologia extremamente rudimentar, dificilmente poderiam navegar à deriva por uma grande extensão de água e chegar às costas europeias e egípcias, levando consigo a recordação da catástrofe. Em meio às diversas hipóteses que localizam o continente perdido no Oceano Atlântico, uma pelo menos é bastante singular. Trata-se da que identifica a Atlântida como sendo a América do Sul. Quem defende essa tese é o físico Enrico Matveev, um peruano de 52 anos que vive há 20 anos no Brasil. Suas pesquisas sobre a Atlântida começaram em 1981, quando já era um físico respeitado em seu país. Visitou as ruínas arqueológicas no Palácio de Chavin de Huántar, no Peru. Numa das partes do palácio, um verdadeiro labirinto, encontra-se a figura da Medusa, personagem da mitologia grega que tinha os cabelos em forma de serpentes e cuja cabeça foi cortada pelo herói Perseu. Esse detalhe inspirou os primeiros pensamentos de Matveev sobre uma possível ligação entre a América do Sul e a Grécia, mais especificamente em Creta. Além disso, segundo o físico, alguns objetos encontrados no Palácio de Chavin eram feitos de uma liga de ouro e prata que, ao receber uma parte de cobre, tornava-se avermelhada. Esse metal que os incas, habitantes dessa região hoje pertencente ao Chile, chamavam de coricuque, é semelhante ao oricalco presente na cidade de Atlântida. Platão, ao referir-se a ele, dizia que tinha reflexos de fogo. Por essa razão, para Matveev, não faltam evidências de que os gregos alcançaram o continente americano e por centenas de anos devem ter explorado a região rica em ouro. Como essas viagens devem ter ocorrido entre 1500 e 1200 anos antes de Platão nascer, Matveev supõe que o filósofo tenha se enganado quando localizou a existência do continente atlântico por volta de 10.000 a.C. O físico acredita que Platão tenha aproveitado o cenário, no caso o Atlântico América, para nele desenvolver o seu modelo de sociedade ideal. De acordo com o físico, o que Platão chamava de submersão do continente nada mais era que a deturpação da história causada pelo tempo da explosão do vulcão na ilha de Thera. Nessa catástrofe, o que restava da frota marítima de Creta acabou e com ela o império colonialista dos micênicos, que então habitavam aquela parte do mundo. O contato com a América foi interrompido como se o continente tivesse sido simplesmente tragado pelas águas. Matveev, que também estuda física aplicada à arqueologia, afirma ser possível testar cientificamente sua teoria. Lembrando que testes de datação de carbono, por exemplo, poderiam determinar a idade de fortalezas incas para saber se as épocas coincidem. Essa teoria, assim como as demais, possui a sua carga de veracidade. Porém, nenhuma delas pode ser totalmente comprovada ante a absoluta carência de restos arqueológicos que possam ser identificados com certeza como sendo da Atlântida. Talvez o mistério maior não esteja em saber se ela existiu ou não, ou onde se localizava, mas por que, há tanto tempo, os homens continuam à sua procura. De fato, a cidade permanece um mistério até os dias de hoje. Sendo assim, o que nos resta é tirarmos nossas próprias conclusões a partir dos registros que esses pesquisadores, historiadores, filósofos e pensadores, tanto da nossa época quanto os da antiguidade, nos deixaram. Me diga o que você acha nos comentários. Eu sou Kevin Marks, um forte abraço e até o próximo vídeo.